Bem-vindos e bem-vindas ao Relações Internacionais em Minutos, o seu espaço para descomplicar os temas mais quentes da política global, sempre de um jeito, assim, bem direto. E olha, tanto da gente mergulhar no assunto de hoje, aquele lembrete, né? Se você curte o nosso trabalho, considera compartilhar com quem também se interessa e, claro, deixa seu comentário aí, ajuda muito a gente a continuar. Bom, hoje o negócio é sério. Vamos fazer uma análise bem aprofundada de um tema que, olha, parece até coisa de filme, mas é bem real e preocupante. A conexão que está cada vez mais forte entre o Hezbollah e os cartéis de drogas aqui na América do Sul. As fontes que a gente levantou, nossa, pintam um quadro bem complexo. A missão aqui é tentar entender como essa parceria funciona e por que ela é, assim, um problemão para todo mundo. É isso mesmo. E, sabe, essa aliança vai muito além do crime organizado que a gente costuma pensar. Ela mexe diretamente com financiamento de terrorismo, com a segurança aqui na região e, não dá para negar, até com o equilíbrio global. É uma dinâmica que, assim, as fontes mostram como crucial para a gente entender o cenário de hoje. Ok, então, para começar, né, para todo mundo ficar na mesma página, quem é exatamente o Hezbollah? A gente sabe que surgiu lá no Líbano nos anos 80, hoje é uma força poderosa lá no Oriente Médio, né? Tem braço armado, partido político, uma rede social gigante. Mas não ficou só por lá, certo? Certo, de jeito nenhum. As fontes elas apontam para uma estratégia bem deliberada de expansão global. O objetivo principal é diversificar as fontes de renda, claro, e também fortalecer a capacidade de operação deles. E nisso, a América do Sul acabou virando um ponto estratégico-chave, por uma combinação de fatores, na verdade. Que fatores seriam esses? Uma coisa que as fontes batem muito na tecla é a presença de comunidades libanesas grandes por aqui, né? Especialmente ali na tríplice fronteira Foz do Iguaçu aqui no Brasil, Ciudad del Este no Paraguai, Puerto Iguaçu na Argentina. Essas redes, que na maioria são legítimas, claro, acabam, segundo os estudos, podendo ser exploradas para atividades ilícitas, contrabando, lavagem de dinheiro. Exato. E aí você soma isso ao que as fontes descrevem como uma certa fragilidade institucional em algumas partes da região. Sabe? Fronteiras que não são tão bem controladas, forças de segurança que às vezes não têm recurso suficiente e, em alguns casos, infelizmente, corrupção. Tudo isso cria um ambiente que é descrito como um terreno fértil. O Hezbollah se aproveita, digamos, dessa brecha, dessa relativa impunidade para se estabelecer. E a própria geografia, né? Florestas enormes, fronteiras porosas. Isso facilita muito esses movimentos. Entendi. E por que o interesse específico aqui na América do Sul? O dinheiro, imagino, deve ser o motor principal, né? O estudo que a gente viu, citado nas fontes, do Vieira, de 2021, ele destaca que o grupo depende muito, mas muito mesmo, de esquemas bem complexos de lavagem de dinheiro e do tráfico para se manter. Aí essa colaboração com os cartéis locais vira, bem, uma peça-chave para manter toda a máquina global deles funcionando, inclusive as atividades lá no Oriente Médio. É nesse cenário todo, a tríplice fronteira funciona como um ponto nevrálgico, um hub mesmo. Ela serve tanto para escoar drogas para o mercado global, quanto ao mesmo tempo para coletar recursos para o Hezbollah. O modelo de negócio, segundo as análises que a gente consultou, como uma do governo americano de 2024, não é o Hezbollah metendo a mão na massa da produção da droga, sabe? É mais eles oferecendo proteção, logística e, o que é crucial, lavando dinheiro para os cartéis. Assim, eles maximizam o lucro deles e diminuem a exposição direta ao narcotráfico. É uma estratégia inteligente do ponto de vista deles. Mas tem também um ângulo geopolítico pesado aí, não tem? As fontes mencionam bastante a influência do Irã, que é um patrocinador histórico do Hezbollah, e essa conexão acaba se refletindo em alianças com alguns governos aqui na região. A Venezuela, sob Maduro, é um exemplo que sempre aparece, né? Esses laços com o Irã supostamente dariam ao Hezbollah uma base mais segura, uma porta de entrada no continente. Sim, exatamente. Ter governos, digamos, simpáticos por perto funciona como uma espécie de escudo contra pressões externas, principalmente dos Estados Unidos, que, claro, monitoram essa presença com muita preocupação. E olha, não é só na Tríplice Fronteira, não. Existem indicações, por exemplo, em reportagens da Gazeta do Povo de 2023, que citamos, de atividades na Colômbia,
no México, sempre buscando essa associação com cartéis locais para ampliar o financiamento e também o contrabando de outras coisas, viu? Cigarro eletrônico até veículo roubado. Eles vão formando uma rede bem ampla, bem transcontinental. E quais são os primeiros impactos dessa presença que as fontes já estão apontando? A gente vê falando de fortalecimento dos cartéis locais, aumento da violência, mais dificuldade para as forças de segurança. Basicamente, isso coloca a América do Sul de vez no mapa global do financiamento ao terrorismo. Exatamente. A questão transcende o crime comum e entra de cabeça na geopolítica. O Hezbollah usa a região não só para levantar grana, mas também para exercer influência, sabe? Para apoiar aliados e desafiar interesses ocidentais aqui. É um ator muito multifacetado. Ele é militar, ele é financeiro, ele é político e representa uma frente nova e muito complexa nessa luta global contra o terrorismo e o crime organizado. Especialmente onde a governança é mais frágil, né? Eles exploram essas vulnerabilidades. Então, vamos tentar detalhar um pouco mais essa colaboração. Como ela funciona no dia a dia. As fontes descrevem como uma das alianças mais intrigantes e preocupantes do crime transnacional hoje. Baseada não só em interesses que batem, né, interesses comuns, mas também em habilidades que se complementam. De um lado, você tem os cartéis com o controle do território, as redes de produção, distribuição. Do outro, o Hezbollah entra com a expertise deles em operações clandestinas, financiamento ilícito internacional, táticas militares. Pois é. O modelo principal, como a gente já mencionou, e que fontes como essa análise do governo dos Estados Unidos reforçam bastante, é o Hezbollah atuando como um grande facilitador e protetor. Eles usam as conexões internacionais que eles têm para movimentar drogas e dinheiro por rotas super complexas e aplicam todo o know-how deles em lavagem de dinheiro para transformar aquele lucro sujo do tráfico em fundos que parecem limpos, né? Fundos que vão financiar as atividades globais deles no Líbano e em outros lugares. É uma estratégia muito lucrativa para eles e que minimiza a exposição direta ao narcotráfico. E como essa troca funciona na prática? O lado financeiro é meio óbvio, né? Os cartéis ganham acesso a mercados internacionais maiores usando as redes do Hezbollah. Em troca, o Hezbollah pega uma parte dos lucros e, o que é crucial para eles, uma rota segura para mandar recursos financeiros e logísticos para as bases deles lá no Líbano e em outras regiões. Isso é vital para sustentar as atividades terroristas. Mas não é só dinheiro, né? Não, definitivamente não é só dinheiro. A colaboração vai muito além e entra forte no campo operacional. Existem relatos e investigações, como aquelas mencionadas pela BBC News Brasil em 2023, sobre o Hezbollah transferindo conhecimento militar e tático mesmo, dando treinamento para milícias que vão associadas aos cartéis, fortalecendo a capacidade deles de combate e de proteção, ensinando táticas de guerrilha que são usadas para defender rota de contrabando, para proteger território contra grupo rival e até para enfrentar as forças de segurança. Isso não só melhora a eficiência dos cartéis, mas torna eles adversários muito mais organizados e, infelizmente, letais. Eleva o nível da violência. Nossa, isso é pesado. E tem também o suporte de inteligência, que as fontes indicam ser algo fundamental. A Gazeta do Povo, por exemplo, em 2023, falava que o Hezbollah fornece informações sobre movimentação das forças de segurança, sobre possíveis ameaças, usando tecnologia avançada, rede de informantes, talvez até acesso a dados sensíveis. Isso permite aos cartéis mitigar risco de apreensão, de interdição. É um diferencial gigantesco para eles. Outro aspecto bem sofisticado é o uso de estruturas que parecem legais para fazer a lavagem do dinheiro. O Hezbollah tem uma rede global de empresas de fachada, sabe? Não só aqui na América do Sul, mas na África, no Oriente Médio. Uma análise da Diálogo Américas de 2023 detalhava como essas empresas movimentam somas enormes através de transações que, no papel, parecem legítimas. Comércio exterior, importação, exportação. Isso permite aos cartéis lavar os lucros com muito mais anonimato e até uma certa proteção legal. Complica enormemente o rastreamento pelas autoridades. E aí a gente chega nas implicações políticas e sociais disso tudo. Porque essa aliança não é só um negócio criminoso. Ela permite ao Hezbollah projetar influência aqui na região, moldar políticas locais,
apoiar governos alinhados, minar regimes que são hostis a eles ou aos seus patrocinadores. O grupo interage em várias camadas da sociedade, desde comunidades locais até, possivelmente, altos escalões do poder, transformando a região numa base estratégica global para eles. E para os cartéis, essa aliança também significa diversificar as operações e aumentar a resiliência deles contra a pressão internacional. Ter uma parceria com um grupo como o Hezbollah oferece uma proteção e uma rede de apoio que vai muito além dos recursos tradicionais do crime organizado, permitindo que eles se expandam para novos mercados, novas atividades. O resultado final, como aponta a fonte, e que o Globo também reportou em 2023, é realmente alarmante para a segurança internacional. A capacidade combinada desses atores para mobilizar recursos, pessoal e inteligência desafia muito a repressão. Isso acaba perpetuando um ciclo de violência, de corrupção, de impunidade, com repercussões globais. Afeta relações internacionais, alimenta políticas de controle mais rígidas. Fica muito claro que as abordagens tradicionais de repressão, sozinhas, não dão mais conta. É preciso um enfoque muito mais multidisciplinar, que inclua a segurança, claro, mas também diplomacia ativa, cooperação internacional de verdade e, um ponto crucial, o fortalecimento das instituições locais aqui na América do Sul, para que elas consigam resistir a essa infiltração. A resiliência institucional é talvez o elemento-chave aqui. O estudo dessa colaboração expõe muito as vulnerabilidades nos nossos sistemas de governança. Vamos aprofundar só um pouquinho mais nessas sinergias operacionais que você mencionou. É uma troca bem estratégica, né? Onde a expertise militar e de inteligência do Hezbollah encontra a infraestrutura de tráfico e o controle territorial dos cartéis. Sim, é exatamente isso. E a transferência de conhecimento militar é bem específica, viu? Fontes como a France Press, em 2023, mencionam treinamentos em táticas como emboscadas, uso de explosivos improvisados, os famosos IEDs, técnicas de infiltração, de evasão, tudo isso adaptado para os contextos locais, seja na cidade ou na área rural. Isso eleva a capacidade operacional dos cartéis ao nível quase paramilitar em alguns casos. E o suporte logístico e tecnológico também é a chave, imagino. A gente está falando de equipamento de comunicação avançada, talvez criptografia. Isso permite aos cartéis coordenar operações muito complexas, como o transporte transnacional de drogas, tentando burlar a vigilância das autoridades. É uma vantagem estratégica imensa. Na área financeira, a sofisticação da lavagem de dinheiro pelo Hezbollah é realmente notável. Eles utilizam essa rede global de empresas de fachada, sistemas bancários informais, o sistema Hawala é frequentemente citado nesses contextos, embora não detalhado especificamente na fonte principal que usamos, mas é um método comum e rotas de contrabando para processar eficientemente volumes enormes de dinheiro do tráfico. Esse dinheiro, uma vez limpo, financia novas operações, compra de armas, pagamento de subornos. Retroalimenta todo o ciclo. E tem o compartilhamento de rotas de contrabando também, né? As mesmas rotas que os cartéis usam para passar cocaína, por exemplo, podem ser empregadas pelo Hezbollah para contrabandear armas ou outros materiais, até pessoas, talvez. Isso otimiza os custos e eficiência para ambos e, claro, dificulta muito mais o rastreamento, especialmente em rotas marítimas, terrestres, aéreas, em áreas de difícil acesso e pouca presença do Estado. Exato. E o fornecimento de inteligência estratégica, como a gente já falou, e que fontes como o Globo também corroboram, é o outro pilar fundamental dessa parceria. Usando a rede de informantes deles, acesso a dados, o Hezbollah consegue alertar sobre operações de segurança, sobre mudanças em políticas de repressão, até sobre movimentações de grupos adversários. Isso permite aos cartéis ajustarem as operações quase em tempo real, evitar perdas. Essa capacidade de análise e previsão de tendências muitas vezes supera as capacidades das forças de segurança tradicionais. O resultado final de toda essa sinergia é um aumento substancial na capacidade de ambas as organizações de conduzirem suas atividades ilícitas globalmente. Cria-se uma rede criminosa interconectada, muito mais resiliente, que desafia a aplicação da lei em múltiplos níveis.
É um cenário bem complexo. É muito importante frisar isso. Essa colaboração, ela não apenas facilita as operações que já existem, mas ela comprovadamente aumenta o poder dessas organizações criminosas, fortalece as capacidades operacionais, financeiras, logísticas, multiplica a influência delas e cria um ciclo vicioso de fortalecimento mútuo. E como isso acontece na prática? Primeiro, imagino o fortalecimento financeiro. A lavagem de dinheiro feita pelo Hezbollah permite aos cartéis reinvestir lucros ilícitos na expansão das operações, na compra de armamento mais sofisticado e na corrupção de autoridades, né? E, ao mesmo tempo, o Hezbollah garante aquele fluxo constante de recursos para as próprias atividades globais deles, incluindo o terrorismo. Exato. Segundo ponto, o aumento das capacidades operacionais dos cartéis. O treinamento militar do Hezbollah, que a BBC News Brasil reportou em investigações a respeito em 2023, os torna mais eficazes contra as forças de segurança. Isso eleva o nível de violência e dificulta muito a repressão. As táticas que são ensinadas são projetadas para maximizar o impacto e minimizar a exposição, criando forças de combate mais ágeis e letais. Terceiro, a expansão da influência territorial. Com esse suporte logístico e de inteligência do Hezbollah, os cartéis conseguem expandir operações para novas áreas, abrir novas rotas globais, chegando na América do Norte, Europa, África, Ásia. Isso aumenta a lucratividade e também a resiliência deles. Ficam menos dependentes de uma única região. Quarto ponto, a consolidação do poder dentro do próprio mundo do crime. O apoio do Hezbollah pode fortalecer os cartéis aliados contra grupos rivais. Isso ajuda a estabelecer uma dominância e criar estruturas criminosas mais centralizadas e, por consequência, mais difíceis de desmantelar aqui na região. A Diálogo Américas também levantou esse ponto. E o quinto ponto, que é assustador: a sofisticação das redes de corrupção. A habilidade do Hezbollah em manipular sistemas legais e financeiros acaba sendo, de certa forma, transferida aos cartéis, e eles usam isso para infiltrar instituições governamentais, policiais, judiciárias. Isso garante impunidade e compromete as respostas do Estado. Cria um ciclo onde o poder criminoso e a corrupção se alimentam mutuamente. O impacto final disso tudo é profundo e, infelizmente, duradouro na segurança regional e também global. Grupos mais resilientes, mais agressivos, levam a mais violência, mais instabilidade política e ao enfraquecimento da governança. E isso afeta diretamente a comunidade internacional na luta contra o terrorismo e o tráfico transnacional, como o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos vem alertando repetidamente. Vamos focar um pouco agora nas implicações mais amplas para a segurança. Essa aliança representa um tipo novo de ameaça, que cruza a fronteira sem cerimônia. Sim, regionalmente essa colaboração exacerba a fragilidade das instituições aqui na América do Sul. Governos que já têm dificuldades enormes, corrupção, falta de recursos, agora enfrentam grupos criminosos com capacidades ampliadas, que podem desafiar a autoridade do Estado de forma muito mais direta. Essa rede criminosa transfronteiriça, que move drogas, armas, lava dinheiro, ela desestabiliza toda a região. E o impacto nas comunidades locais é devastador, né? O aumento da violência associada aos cartéis fortalecidos, a gente fala de homicídios, sequestros, usando métodos mais eficazes que eles aprenderam com Hezbollah. Isso destrói a qualidade de vida, causa deslocamentos forçados, gera uma insegurança generalizada que mina a coesão social. É terrível. Globalmente, as implicações são igualmente sérias. O financiamento de operações terroristas do Hezbollah em outras partes do mundo, Oriente Médio, talvez Europa, com lucros do tráfico sul-americano, é uma ameaça direta à segurança internacional. Esses recursos sustentam ataques, recrutamento, o fortalecimento militar do grupo lá fora. Isso também complica enormemente os esforços internacionais contra o financiamento do terrorismo e o próprio tráfico, né? As redes de lavagem de dinheiro são tão sofisticadas, usando empresas de fachada em múltiplos países, operam em ambientes de baixa governança, que rastrear e interromper esses fluxos financeiros se torna extremamente difícil para as agências de inteligência financeira globais. Nas relações internacionais, essa situação acaba reforçando uma percepção da América do Sul como uma zona, digamos, permissiva para o crime e para o terrorismo.
Isso pode levar a tensões diplomáticas, a pressões por intervenções, como a gente vê na preocupação demonstrada pelos Estados Unidos e nas políticas deles de contenção aqui na região. A própria governança e a estabilidade política aqui na América do Sul são afetadas negativamente. A infiltração criminosa nas estruturas do Estado compromete as instituições, mina a confiança pública e perpetua um ciclo de governança deficiente. Isso torna os estados ainda mais vulneráveis a esse tipo de influência. E, por fim, o aumento do fluxo global de drogas e armas que sai daqui acaba alimentando outras redes criminosas e instabilidade em regiões muito distantes. Essa conexão tráfico-terrorismo aqui demonstra bem o alcance global das atividades do Hezbollah na América do Sul e a urgência de uma resposta internacional que seja coordenada e integrada. Não dá para tratar como um problema só local. Diante dessa ameaça crescente, as respostas dos governos e da comunidade internacional têm sido variadas, mas, sinceramente, enfrentam desafios enormes. A complexidade e a natureza transnacional dessas redes dificultam demais qualquer ação, e a falta de coordenação eficaz é, talvez, o problema central. Tem operações conjuntas, troca de inteligência, mas aí esbarra naquelas limitações que a gente já falou. Corrupção, falta de recursos, coordenação que às vezes é insuficiente entre as agências dos diferentes países, tentativas de fortalecer as leis contra financiamento do terrorismo e crime organizado, seguindo padrões internacionais como os do GAF, por exemplo, também enfrentam desafios na aplicação efetiva, muitas vezes por falta de capacidade institucional ou pela própria influência das redes criminosas. Os Estados Unidos, sem dúvida, têm tido um papel bem proeminente nisso, tentando coordenar esforços internacionais, fornecendo treinamento e recursos através de iniciativas como a Iniciativa de Segurança Regional, por exemplo, e impondo sanções econômicas pesadas através do Departamento do Tesouro, mirando indivíduos e entidades ligadas ao Hezbollah para tentar cortar o fluxo financeiro. Contudo, as respostas internacionais, mesmo com esse esforço americano, tropeçam em obstáculos bem significativos. Primeiro, a falta de um consenso global sobre como classificar o Hezbollah. Alguns países ainda fazem aquela distinção entre ala política e militar, e isso cria brechas legais que o grupo explora muito bem. Além disso, a própria eficácia das sanções é limitada, porque eles são muito bons em achar métodos sofisticados para a evasão financeira. A cooperação em inteligência e operações conjuntas, que é facilitada por órgãos como a Interpol e a própria ONU, também acaba sendo prejudicada pela disparidade de capacidades entre os países aqui da América do Sul e pela falta de harmonização das políticas, das leis. A gente precisaria de mecanismos regionais muito mais robustos e ágeis para isso funcionar melhor. E tem também a desconfiança que às vezes existe entre os governos da região, né? Diferenças legais, interesses econômicos que podem ser conflitantes. Tudo isso complica a criação de uma frente realmente unida. O resultado, muitas vezes, são ações fragmentadas, reativas e não proativas. É preciso construir mais confiança mútua e alinhar as estratégias numa abordagem mais holística. E fortalecer o Estado de Direito internamente dentro dos países sul-americanos. Sem transparência, sem responsabilidade, sem mecanismos de fiscalização independentes e reformas judiciais sérias, qualquer iniciativa de combate ao crime, por melhor que seja a intenção, corre o risco de ser neutralizada por dentro. É atacar a raiz do problema. Bom, então recapitulando um pouco tudo que a gente conversou, baseado nas fontes, essa colaboração entre o Hezbollah e os cartéis sul-americanos é, sem dúvida, uma aliança perigosa, complexa, baseada em sinergias que acabam potencializando ambos os grupos e desafia a segurança regional e global de uma forma bem significativa. Exato, a gente viu como esse intercâmbio de recursos, dinheiro, táticas, inteligência, logística, fortalece mutuamente esses grupos. Torna eles mais resilientes contra a repressão e capazes de expandir suas operações ilícitas que vão desde o tráfico de drogas até o financiamento direto do terrorismo, numa escala que é realmente preocupante. E as consequências são graves, né? Deterioração da segurança pública aqui, aumento da violência, enfraquecimento da governança por causa da corrupção e da infiltração e um impacto direto no financiamento de atividades terroristas em escala global. Não é pouca coisa.
E isso tudo desafia as estruturas tradicionais de combate ao crime e ao terrorismo. Exige respostas que sejam coordenadas, que sejam multifacetadas e que vão muito além da simples repressão policial ou militar. É preciso pensar numa abordagem que seja global e integrada de verdade. As fontes que a gente analisou deixam bem claro: sanções e operações de segurança são necessárias sim, mas elas são insuficientes se não vierem acompanhadas de esforços paralelos para fortalecer as instituições locais, para promover uma cooperação internacional genuína e para abordar as causas socioeconômicas que, no fundo, podem levar ao envolvimento com o crime. E considerando a natureza adaptativa desses grupos, né? Eles são muito dinâmicos. As respostas precisam ser igualmente dinâmicas, focadas em prevenção, em inteligência avançada, em tecnologia e, principalmente, em tratar o terrorismo e o crime organizado como ameaças que estão interligadas. São duas faces da mesma moeda em muitos casos. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Fica bem claro que a linha entre o crime organizado e o terrorismo pode ser bastante tênue, bem mais do que a gente imagina às vezes, e as consequências dessa mistura, que muitas vezes começa em áreas de governança mais frágil, como algumas aqui mesmo na nossa região, acabam se espalhando pelo globo inteiro. De fato. E isso levanta uma questão importante para a gente refletir, né? Considerando toda essa complexidade dessas redes e a capacidade incrível que elas têm de se adaptar, quais inovações, seja em cooperação internacional, em tecnologia, ou mesmo numa abordagem estratégica diferente, poderiam realmente começar a desmantelar essas alianças de forma mais eficaz no futuro? O que realmente poderia mudar o jogo nesse cenário? É um excelente ponto para a gente pensar. E para quem nos ouve, qual aspecto dessa colaboração toda entre Hezbollah e cartéis mais chamou atenção ou gerou mais perguntas? Deixem seus comentários logo abaixo, a gente adora ler e interagir com vocês. E assim a gente chega ao fim de mais uma análise aqui no Relações Internacionais em Minutos. Se este conteúdo foi útil ou interessante, não deixem de curtir e compartilhar com quem também se interessa por entender essas dinâmicas globais. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.